Olá, tudo bem com você? Olha, ninguém pode impedir os planos de Deus na vida de alguém. E eu tenho certeza que os planos de Deus para você é que você passe a eternidade com Ele nos céus. E a prova disso é o próprio Senhor Jesus morrendo na cruz pelos nossos pecados e nos libertando deles. Bom, nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Hoje, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, estamos lendo as cartas do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E se você tem gostado do conteúdo que nós temos feito, dê o seu gosto, partilhe com mais pessoas, vamos evangelizar. Esse é um instrumento também de Deus para ganharmos mais almas para o Senhor Jesus. E, como sempre, nós começamos com a nossa oração. Vamos lá? Senhor Deus, mais uma vez, nos apresentamos diante da Tua presença e peço, em o nome do Senhor Jesus, que venha nos orientar, nos conduzir nessa meditação, abrindo e dando o entendimento para a Tua palavra. E que assim seja, graças a Deus. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. O comentário diz: a nossa entrada para convosco, a maneira fervorosa como os tessalonicenses receberam o Evangelho e o cuidado que tiveram em obedecer aos preceitos sagrados trouxeram uma grande satisfação a Paulo e aos seus companheiros. Afinal, eles puderam constatar que o tempo que passaram entre os cristãos de Tessalônica não havia sido perdido. Paulo relatou que as lutas enfrentadas por eles em Filipos lhes deram mais ânimo e intrepidez para anunciar o Evangelho. Por isso, a firmeza e a constância dos tessalonicenses foram consideradas por ele como uma glória para o seu ministério. Não há nada mais prazeroso para o servo do Senhor Jesus do que ver o fruto do seu trabalho. Isto é, depois de passar um determinado tempo em um lugar, o que o servo mais deseja é ter a certeza de que deixou ali um povo salvo e abençoado e que tudo o que fez não foi em vão. No último capítulo que nós lemos de Atos, nós vimos o que Deus falou com ele, com o apóstolo Paulo, dizendo para ele não temer, não parar, não cesses de falar e garantiu: eu sou contigo. Então, ele estava enfrentando as lutas, mas, como ele disse, ele falou assim que teve um ânimo, ele ganhou força para combater, quer dizer, veio de Deus, não dos resultados desse mundo. Porque, por exemplo, hoje eu faço uma oração a Deus, recebo um milagre, fico feliz, mas amanhã vem outro problema e eu vou estar triste de novo. Então, a alegria ou a razão de viver, a alegria de viver não vem desse mundo, ela é proporcionada por Deus. No 3, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. O comentário diz: a nossa exortação. Exortar tem o mesmo sentido de animar, incentivar e estimular, e era essa a intenção de Paulo ao escrever essa epístola aos Tessalonicenses. O apóstolo ressaltou que em nenhum momento usou de palavras enganosas para convencê-los acerca da fé. Pelo contrário, o que ele lhes ensinava era o que estava relatado no Evangelho do Senhor Jesus. As Escrituras Sagradas nos conduzem a uma vida de santidade e pureza diante de Deus, totalmente o oposto aos ensinamentos que os falsos mestres disseminavam dentro da igreja. O que eles pregavam levava as pessoas à licenciosidade e a todo tipo de impureza. E lembra que eles contrataram pessoas más, pessoas erradas para fazer ou perseguir Paulo e também aos homens de Deus que estavam com ele. 4. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Comentário do 4. Não como para agradar aos homens, mas a Deus. Paulo reconhece que, embora indignos, ele e seus companheiros haviam sido escolhidos e aprovados por Deus para serem ministros do Evangelho. Por isso, eles se esforçavam ao máximo
para cumprir a missão que lhe foi confiada, procurando sempre agradar ao Senhor em tudo. Eis aí o grande diferencial do verdadeiro homem de Deus. Ele não prega o evangelho por conveniência, antes crê que tem um chamado. Além disso, tem consciência da sua responsabilidade diante de Deus, por isso faz o seu trabalho com sinceridade. A sua intenção não é falar o que as pessoas querem ouvir, mas o que precisam para que sejam salvas. Então, eu não falo o que eu quero, mas falo o que o Espírito Santo dirige. Mas como já falei, há muitos momentos que eu expresso minha opinião com respeito a algum assunto. E daí, o que você deve fazer? Conferir se a minha opinião, se o meu pensamento, ele confere com a palavra de Deus. Se confere, siga. Se não confere, descarte. 5. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesado. Comentário: palavras lisonjeiras significam uma linguagem que consiste em bajulações. Normalmente, quem faz uso desse recurso demonstra que tem interesses próprios. Paulo deixou claro para os cidadãos de Tessalônica que, em momento algum, ele e seus companheiros buscaram glória para si ou se aproveitaram da boa fé de alguém, pois tinham como único objetivo conduzi-los ao pleno conhecimento da vontade de Deus. Há muitos pregando o evangelho por mero profissionalismo e não por amor às almas. Porém, Deus conhece as intenções de cada um. Não é difícil descobrir se o servo é sincero ou não. Basta analisar o seu trabalho. Se ele se esmera em levar as pessoas ao encontro com Deus e a uma mudança de vida, é porque é sincero. Porém, se procura sensibilizar as pessoas levando-as à emoção e não à fé inteligente, então fica claro que as suas intenções não são boas e que o seu projeto é pessoal. É como esse projeto que eu tenho de ler toda a Bíblia em ordem cronológica com os comentários do Bispo Macedo. Eu não faço isso por questões econômicas, porque eu não ganho nada fazendo isto. Eu não faço isso em busca de seguidores, mas quero que sejam seguidores de Cristo, né? Eu não me importo com o número de visualizações, com o número de subscritos, porque esse não é o meu principal objetivo, mas o meu objetivo é deixar um pouco da palavra de Deus para aqueles que estão sedentos. Então, se eu encontrar uma pessoa que tenha esse interesse, assim como eu tenho pela palavra de Deus, e eu poder ajudar uma pessoa, uma sequer, eu já vou estar feliz com isso. 7. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria os seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouve para convosco os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chamou para o seu reino e glória. O comentário diz assim: vós e Deus sois testemunhas. Os inimigos de Paulo se levantaram contra ele com o intuito de difamá-lo diante de todos. Diziam que ele era um homem mentiroso e mau caráter e que procurava agradar ao povo para alcançar o próprio lucro. Além disso, divulgavam a todos que a doutrina que ele ensinava não passava de grande engano e delírio de alguém cuja mente era impura. Porém, nada disso abalava a fé de Paulo, pois ele tinha consciência tranquila de que estava andando corretamente diante de Deus e das pessoas. A maior riqueza do servo do Altíssimo
é o seu bom caráter, pois é isso que lhe dá credibilidade para falar da justiça e da verdade e o identifica como um verdadeiro homem de Deus. Mesmo que sofra calúnias, difamações, jamais abrirá mão do seu chamado, que é pregar o evangelho. E ele realmente não era um peso para o povo, porque ele trabalhava até fabricando tendas, lembra? Com Priscila e Áquila. Por isso ele era um homem de Deus e ele estava interessado não no dinheiro, mas sim na alma. 13. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em nós os que crestes, porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das janelas de Deus, que na Judéia estão em Cristo Jesus, porquanto também padecestes de vossos próprios cidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas e nos têm perseguido, e não agradam a Deus e são contrários a todos os homens. E Deus levantou profetas no passado, mataram os profetas. Deus levantou o próprio filho dele, mas mataram o filho dele. Deus levantou homens de Deus como Paulo, Pedro, João e tantos outros e mataram eles também, né? A religião, ela mata os servos de Deus, porque ela não aceita. A religião, ela tem o poder, detém o poder, e ela não quer perder esse poder. Então, por isso que somos muito perseguidos. No 16, e nos impedem de pregar aos gentios para que possam ser salvos a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. O comentário diz: a palavra da pregação de Deus, embora houvesse tanta resistência por parte de alguns judeus religiosos que procuravam desacreditar as pessoas quanto aos ensinos de Paulo, houve grande aceitação por parte de muitos habitantes de Tessalônica. A atuação do Espírito Santo, por intermédio da palavra de Deus, produz uma revolução de tão grande proporção na vida daquele que crê que nenhuma perseguição é capaz de lhe causar intimidação ou medo. Para fortalecer a fé e a perseverança dos cristãos tessalonicenses, Paulo afirmou que os grupos de religiosos que perseguiam ele e os seus companheiros foram os mesmos que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e agora atacavam os que seguiam o evangelho do Senhor. O apóstolo concluiu dizendo que tais perseguidores estavam debaixo da ira de Deus. Tem umas coisas aqui nesse versículo 16 que me chama bastante atenção, né? Ele falou que nos impedem de pregar aos gentios para que possam ser salvos. Então, o anúncio do evangelho de Cristo, né? A morte e a ressurreição do Senhor Jesus, ele tem esse serviço, né? Para a salvação de todos. Mas ele fala aqui na vírgula, depois da vírgula, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Quer dizer, enquanto não chega até mim a salvação, a medida do meu pecado vai subindo. Por isso que há pessoas que elas recebem, elas têm uma chance. Há pessoas que têm experiência com uma quase morte, eram para ter morrido num acidente, numa catástrofe, numa situação, mas elas permaneceram vivas. Quer dizer, Deus deu mais uma chance. A medida do pecado delas não chegou ao limite. Isso nós vemos também lá em Apocalipse, em Gênesis, quando o mundo todo, a medida do pecado estava subindo. E aí foi Sodoma e Gomorra, por exemplo, foi destruída com fogo e enxofre. Então, porque a medida do pecado subiu e transpassou a medida e Deus destruiu. Quando Deus se arrependeu de ter feito o homem, mas ele achou em Noé um homem íntegro, reto, temente a Deus, e salvou a Noé e sua família, mas destruiu todos os outros habitantes da terra. Quer dizer, tudo isso nós vemos a medida do pecado subindo, né? A medida do pecado nos nossos dias tem sido cada vez maiores, e daí a situação em que o mundo está, né? As catástrofes, acidentes, problemas que nós temos visto da natureza se voltando contra o homem, e tudo isso é a medida do pecado que sobe dia após dia, né?
mas ele fala, a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Nós vemos isso, né? Eu estou aqui pensando, os judeus perseguiram tanto a Paulo como tantos outros apóstolos, Pedro, mataram a João, Estevão foi um dos primeiros que foi apedrejado. Paulo tinha assistido isso, mas Paulo se converteu. Quer dizer, eles viram, perseguiram e perseguem hoje os cristãos, verdadeiros cristãos, mas no entanto eles também sofreram uma grande perseguição. Se você não conhece, procure saber, faça uma pesquisa sobre o Holocausto. O que aconteceu nesse período e o quanto de homens judeus e judias que morreram em campos de exterminação de judeus, né? Lá foi uma das catástrofes daquele povo tão grande, né? Mas isso culminou numa profecia que se cumpriu, que foi a criação do Estado de Israel, em 1948, se eu não estou em erro. Mas olha hoje, né? O antissemitismo que cresce dia após dia, mas eles também perseguiram muitos cristãos. Talvez aquilo que nós plantamos, colhemos. 17 agora, versículo. Nós, porém, irmãos, sendo privado de vos por um momento de tempo, de visita, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Ele que foi expulso, mas o desejo dele era poder voltar e continuar aquele trabalho que ele começou. 18. Por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. O comentário, Satanás nolo impediu. O diabo sempre vai se levantar para tentar nos impedir de realizar algo em prol da salvação das pessoas. É por isso que surgem tantas perseguições, calúnias e injustiças contra a obra de Deus e os seus servos. A estratégia do mal é atrapalhar ou atrasar o avanço do reino de Deus nesse mundo. Porém, isto é o máximo que ele pode fazer, pois os planos de Deus não podem ser frustrados. A autoridade do Senhor Jesus nos foi dada e com ela podemos prevalecer contra todo o poder das trevas e avançar arrancando as almas do domínio do inferno. Então, veja, Satanás, ele pode impedir por um tempo, mas ele não pode atrasar e nem interferir nos planos de Deus, né? No caso de Paulo, ele não poderia ir, mas ele deixou a semente. E o trabalho não parou porque ele saiu, permaneceu. 19. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Porque vós sois nossa glória e gozo. Comentário: qual é a nossa esperança? As palavras de Paulo revelam as verdadeiras razões de sua motivação em anunciar o Evangelho. Mesmo sofrendo tantos infortúnios e tantas perseguições, o prazer em levar as pessoas à salvação em Jesus, essa é a alegria e a glória do verdadeiro homem de Deus, pois nada lhe dá mais satisfação do que ver as pessoas salvas. Esse é o seu salário. E de fato, né, a alegria que nós sentimos ao ver uma pessoa se convertendo, se entregando ao Senhor Jesus, recebendo o Espírito Santo e seguindo a sua fé, né, no Senhor Jesus. Isso não tem valor econômico que pague, né? O nosso salário é pago quando vemos uma alma sendo salva. E graças a Deus, né? A obra não é nossa, não é minha, não é de nenhum bispo, arcebispo, padre, papa. A obra é do Espírito Santo. É Ele quem dirige, né? As pessoas têm o costume de colocar a religião que elas têm acima do ser humano. E o ser humano está acima de qualquer religião. Deus está acima de tudo. Coloque Ele em primeiro lugar. Ele tem que ser o primeiro na vida de qualquer pessoa, tá bom? Que Deus continue abençoando e iluminando você. Até logo.